sexual foi o último crime que a gente abordou, né? A gente chegou a falar do crime de assédio sexual ou a gente só passou algumas características gerais? Dê um retorno aí. Alguém consegue me dizer se a gente só falou do crime de assédio sexual de uma maneira bem rápida ou a gente acabou abordando já os aspectos específicos do crime? Eu acho que não, né? Acho que a gente só deve ter falado... Não foi ainda. Não, né? Parou nele. Parei nele, beleza. Então, vamos ver esse crime de assédio sexual. Isso. É um crime que, infelizmente, acontece bastante, né? E que a gente vem... essa conduta vem sendo combatida de uma maneira muito exaustiva, né? Para que isso não aconteça, tá? Primeiramente, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, deixa eu compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil de vocês enxergarem o código. Compartilhar, beleza. Aí, todos estão vendo até o código? Fica mais fácil, né? Deixa eu ampliar aqui, fica melhor para vocês. Bom, a primeira coisa para a gente falar do assédio sexual, a gente tem que diferenciar assédio sexual de assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral, ele é uma conduta onde o superior hierárquico, ou mesmo, não precisa estar nessa linha de ascendência, né? Atua para causar uma diminuição no seu funcionário, no seu colega. Então, o assédio moral tem a ver com o ambiente de trabalho, onde normalmente o superior, normalmente é o superior quem comete, mas há uma discussão se pessoas do mesma classe pode cometer também. Mas vamos imaginar, no assédio moral, alguém faz com que a outra pessoa se sinta diminuído, menosprezado, tá? Por exemplo, o chefe que fica pegando no pé do funcionário, mesmo ele fazendo as coisas certas, fica fazendo com que ele passe vergonha perante os seus colegas, fica, de alguma forma, constrangendo para que ele se sinta diminuído. Isso é assédio moral, tá? Ele tem a ver com a moral do funcionário, a moral do inferior, né? Os aspectos profissionais fazem com que ele se sinta menosprezado, diminuído, sem valor, enfim. Isso é assédio moral, tá? Que não tem a ver com o assédio sexual. O assédio sexual, o próprio nome diz, tem a ver com a sexualidade, tá? Então, para ter o assédio sexual, o superior hierárquico, ele tem que, a pretexto de conseguir algo ou de alguma situação referente à função, ao emprego, solicitar serviços, favorecimentos sexuais. Tá? Então, todas as vezes que o superior hierárquico, ele, a pretexto de alguma situação do trabalho, ele ou a questão de não promoção, ou de não benefício, ou de aumento, ou eventualmente uma situação de dispensa, por exemplo, né, de remoção de um local para o outro, todas as vezes que ele se vale desse tipo de constrangimento para obter um desejo sexual, né, um favorecimento sexual, nós temos a questão do assédio sexual. Então, qual é a ideia que vocês têm que ter em mente para o assédio sexual? Uma situação onde há um constrangimento do inferior, né, do subalterno, do empregado ou da pessoa inferior ao agente, para que haja o atendimento aos desejos sexuais, tá? Então, todas as vezes que o empregado se sente constrangido e cede aos desejos sexuais, ele está sendo vítima de um assédio sexual.
tem que existir, então, o constrangimento, né? E tem que haver essa relação de superioridade hierárquica, tá? Tem que existir essa situação de superioridade hierárquica. Tá? Então, vejam que o artigo 216-A, ele pune a conduta de constranger alguém, homem ou mulher, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, tá? Vantagem ou favorecimento sexual, quando prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Vejam que aqui a gente tem a questão da superioridade hierárquica expressa, tá? Está expresso na lei ser o agente superior hierárquico ou ser ascendente por questões de emprego, cargo ou função. Tá? Por questões de emprego, cargo ou função. Nesse ponto, gente, não cabe assédio sexual entre pessoas da mesma linhagem, do mesmo padrão, do mesmo patamar, porque não há entre elas superioridade hierárquica ou ascendência. Tá? Então, o funcionário da produção que tentou constranger o outro funcionário da produção a satisfazer os desejos sexuais. É assédio sexual? Não é. Só vai existir o assédio sexual quando houver a superioridade hierárquica ou quando houver a ascendência, que é entendida pela maior parte da doutrina como sendo também uma relação empregatícia, uma relação de trabalho, tá? Quando ele fala ali ascendências inerentes ao emprego, cargo ou função, está se referindo à ascendência que existe no funcionalismo público, de emprego, cargo ou função. Tá? Cargo ou função, termos mais técnicos do funcionário público, né, do servidor público, e emprego mais técnico do funcionário privado. Mas a superioridade hierárquica ou ascendência tem que estar relacionada ao emprego, cargo ou função. Tá? Posicionamento majoritário que prevalece é esse, tá? Mas nós temos correntes doutrinárias em sentido oposto, dizendo que qualquer situação, superioridade hierárquica ou ascendência, em qualquer situação, não somente relacionada a emprego, cargo, função, vínculo empregatício, tá? Vínculo laboral. Tá? Mas é a corrente minoritária. A majoritária entende que para ter o assédio sexual tem que o assédio acontecer no ambiente de trabalho, no ambiente de labor. Tá bom? Primeiras considerações, então, do tipo penal do assédio sexual. Por exemplo, né, o empregador que, a pretexto de conseguir um favorecimento sexual, chantageia ou constrange a sua funcionária. Tá? Nessa relação, né, a gente, infelizmente, fica sabendo de muitas situações onde o empregado fica com medo de perder o emprego, né, com medo de desagradar o seu patrão, e aí acaba cedendo às vantagens sexuais. Tá? Não só, a gente não está falando só em conjunção carnal, né? Estamos falando de todo e qualquer favorecimento sexual. Tá? Então, toda e qualquer ação de cunho sexual, ela está relacionada a esse tipo penal. Tá bom? Vamos passar, então, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Não, né? Vamos passar, então, os elementos gerais só para a gente finalizar esse tipo penal, porque não tem muito o que falar, né? Mas a gente tem essas características gerais. O objeto jurídico protegido aqui é a liberdade sexual. Pode ser chamado de dignidade sexual, mas dentro do aspecto geral da dignidade sexual, o que mais se privilegia com o assédio sexual, com o crime de assédio sexual, é a liberdade sexual. É a liberdade de escolher no caso aqui do funcionário, né, do subalterno, de escolher com quem irá praticar atos sexuais. Quando o empregador constrange
o empregado para que obtenha favorecimento sexual, a liberdade do empregado é constrangida, é tolhida. Então, essa é a liberdade, esse é o objeto jurídico protegido, a liberdade sexual, tá? Ok? Não é integridade, é a liberdade sexual. É o ato de decidir com quem, quando e como praticar os atos sexuais. Tá bom, gente? Então, a liberdade sexual é o objeto jurídico protegido pelo crime de assédio sexual. Se vocês entenderam, quem pode ser o sujeito ativo do crime de assédio sexual? Qualquer pessoa, será? Qualquer pessoa pode ser autor de um crime de assédio sexual? Não, né? Muito bem, Eduardo. O superior hierárquico ou ascendente, tá? O superior hierárquico ou ascendente. É ascendente sempre acima, né? Superior hierárquico, se houver uma hierarquia de divisões, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, de uma estrutura, ou o ascendente, que é aqueles que detêm o controle, né? Sobre as atividades. Então, havendo o superior hierárquico ou ascendente, é ele, né? Quem vai ser o autor do crime de assédio sexual. Tá? E o sujeito passivo? Quem é o sujeito passivo? E aí, quem é a vítima? O subalterno, né? A pessoa, o empregado ou o funcionário que está abaixo, né? Que está em uma situação de inferioridade em relação ao ascendente ou superior hierárquico. Então, o sujeito ativo é próprio, que é justamente o ascendente ou superior hierárquico, e o sujeito passivo também é próprio, porque há a necessidade de ser subalterno, né, ao sujeito ativo. Tá? Por que eu falei para vocês da questão de posicionamento doutrinário majoritário pela relação trabalhista, né? Relação empregatícia, relação laboral? Porque, gente, é muito comum a gente ver aí discussões nos tribunais quanto ao padre e ao coroinha ou a pessoa que frequenta a igreja, o pastor, o professor, enfim, né? A gente tem aí diversas atividades que podem ser encaradas de uma maneira ampla como sendo uma hipótese de assédio sexual, mas não para a corrente majoritária. A corrente majoritária entende que tem que ser o superior hierárquico ou ascendente com a inerência, né, ou atrelado ao exercício do emprego, cargo ou função. Tá? Nós não temos emprego, cargo ou função, são denominações do vínculo laboral, né? Nós não temos aqui nós não estamos falando de um respeito hierárquico que existe para com a figura de um professor, a figura de um padre, de um pastor, tá? Não há entre o pastor e o seu coroinha ou seu devoto, eu não lembro, fugiu o nome agora, seu seguidor, enfim, não há entre eles uma relação de emprego. Não há entre o professor e o aluno uma relação de emprego, cargo ou função. Não há entre o padre e o devoto uma relação de emprego. Portanto, não incide o assédio sexual para esses casos. Tá? Boa noite. Então, não incide o assédio sexual para esses casos. É necessário que esteja configurado a relação de emprego, cargo ou função. O direito penal ele não pode ser ampliado, né? Você não pode ter
uma interpretação ampliativa dos seus conceitos. E sim, ela deve ser restritiva, né? Sempre literal. Ou seja, se ali fala inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função, a gente tem aí emprego, cargo ou função como sendo indicativos de uma relação empregatícia. Tá bom? Então, por conta disso, o sujeito ativo só pode ser o superior hierárquico ou ascendente, e o sujeito passivo só pode ser o subalterno, só pode ser aquele que está em situação de inferioridade. Ah, mas cabe assédio sexual do empregado para com o patrão? Não cabe, tá, gente? O assédio sexual, aqui, o constrangimento, ele pode sim, pode existir uma situação em que o empregado coloque o patrão, o empregador, numa situação de constrangimento, tá? Só que isso não gera assédio sexual, porque não há entre eles uma superioridade hierárquica nem uma ascendência, tá? Não há entre o empregado e o empregador essa situação de superior hierárquico ascendente. Então, não cabe a questão do constrangimento para obtenção de favorecimento sexual, configurado como assédio sexual de baixo para cima. Só existe de cima para baixo. Tá? Então, mais uma característica aí que vocês precisam saber. Qual que é a vontade do agente, né? Qual que é o elemento que move o agente na prática do assédio sexual? É o dolo, que é a consciência e vontade, de obter uma vantagem sexual constrangendo o seu inferior, constrangendo o seu subalterno. Então, o dolo, a consciência e vontade, é do superior hierárquico ou do ascendente em conseguir a satisfação, né, o favorecimento sexual por meio do constrangimento do seu subalterno, do seu inferior. Tá? Esse é o dolo. Esse é o elemento que move o agente na conduta do assédio sexual. Tá? O assédio sexual, ele não existe na forma culposa. Tá? Ele não existe na forma culposa. E também, para ser configurado assédio sexual, tem que ser uma situação concreta, séria. Tá? Um simples convite. Um convite, por exemplo, para um jantar, um elogio a um subalterno não configura um assédio sexual. Veja, o verbo é constranger. Constranger é uma conduta onde a vítima se sinta sem alternativas, né? Ou se sinta amedrontada, ameaçada. Né? Se o patrão chega, se o empregador chega, o superior hierárquico, o chefe chega para a sua funcionária e fala: olha, nossa, você está bonita. Enfim, tem um relacionamento com ela dentro de uma normalidade sem que haja um constrangimento, não há assédio sexual. Não há crime. Tá? O crime existe quando há o constrangimento. É bem claro o artigo 216-A ao falar do constrangimento. Constranger significa colocar em uma situação difícil, uma situação complicada, né? Uma situação onde você não tem alternativa. Não tem muita saída. Esse é o crime. Tá? Então, o elemento subjetivo é o dolo. Não existe o assédio sexual na forma culposa. Tá? O assédio sexual é somente doloso. E a sua consumação se dá com o simples constrangimento. Não é necessário que a vantagem, o favorecimento sexual seja efetivamente praticado. Basta que o agente constranja o superior hierárquico, constranja o seu subalterno com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. O constrangimento por si só já é suficiente para configurar, para consumar o crime de assédio sexual. Ah, mas ele constrangeu, mas a vítima não praticou nada, ele não conseguiu. Ok, já houve a consumação. Tá? Quando a gente fala em constranger,
tem que vir na nossa cabeça duas situações. A primeira situação é a seguinte: o constrangimento de forma oral, de forma verbal, ele não tem volta, né? A palavra dita não tem volta, né? Tem um ditado, uma frasezinha dessa que eu não me lembro agora, mas é mais ou menos assim, né? Você não consegue desdizer o que foi dito. Se já foi dito, está dito, né? Por outro lado, se você tenta constranger, por exemplo, mediante o envio de um e-mail, mediante o envio de uma carta, é possível que haja uma interceptação e que, por conta disso, a vítima não chegue a ser constrangida efetivamente. E aí você começou os atos de execução, porém a vítima não recebeu ou houve uma intervenção, né, de forças alheias à vontade e o crime não se consumou. Então, é possível então, que nós tenhamos a consumação do assédio sexual quando o constrangimento se efetivou, e nós podemos ter também o crime tentado de assédio sexual, quando o constrangimento foi feito por meios diversos do verbal. Constranger mediante o envio de um e-mail, o envio de uma carta, de um bilhete. Aí sim, ou por meio de um terceiro, o terceiro iria fazer o intermédio, né? Repassar esse ato que poderia constranger a vítima e, de repente, por um ato de intervenção de uma outra pessoa, não conseguiu. Tá? Então, todas as vezes que a gente começa a prática do ato, mas ele não consegue concluir, nós temos a tentativa. Tá? Então, é possível a tentativa do crime de assédio sexual também, nesses contextos. Nesse contexto, tá? De não conseguir efetivar o constrangimento. Ok? Beleza. Ação penal para esse crime. Tá? A ação penal para esse crime, ela é uma ação penal pública incondicionada. Tá? A gente vai lá, ó. Como que eu sei que a ação penal pública é incondicionada? Eu vou lá no 216A, não tem nada. Aí eu vou lá nas disposições finais e vou verificar se nós temos alguma coisa sobre isso. Aí diz assim, 225. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Tá? Aí eu tenho a ação penal. Já houve um reforço ao fato de não ter nenhuma disposição expressa em relação ao artigo 216A. Tá? Quando não há, a gente já presume ser pública incondicionada, e se não houvesse nenhuma outra disposição, assim seria. Nesse caso, há uma disposição expressa, mas que reafirma esse entendimento, tá? Que nem haveria necessidade de ser, de estar ali presente. Mas, enfim, né, não é melhor pecar pelo excesso do que não regulamentar, né? Mas nesse caso nem precisaria. Qual que é a pena para o crime de assédio sexual? Vejam só, a pena do crime já começa pela modalidade, né? Detenção. Detenção é uma penalidade mais branda, que não leva o sujeito à prisão. Pelo menos não leva ele a cumprir a pena em regime fechado. Tá? E ainda mais com essa pena, né? Detenção de 1 ano a 2 anos. De 1 a 2 anos. Tá? 2 anos é uma pena máxima para que o processo tramite perante o juizado especial criminal. Então, esse crime de assédio sexual, ele é um crime que vai ser processado perante o juizado especial criminal. Porque a pena máxima não supera a 2 anos, ela é igual a 2 anos. Sendo igual a 2 anos, ela vai ser processada, o crime vai ser processado perante o juizado especial criminal. Tá? E vejam que a pena mínima ela é igual a 1 ano. Quando a pena mínima é igual a 1 ano,
Qual o instituto que pode ser aplicado? O crime não tem violência ou grave ameaça. Pena mínima igual a 1 ano. Qual o instituto que pode ser aplicado pelo juiz? A suspensão condicional do processo. Tá? Pode ser aplicado, então, caso os elementos estejam presentes, a suspensão condicional do processo, para que o agente cumpra determinadas atribuições durante um período, que é chamado período de prova, e cumprindo todas as atribuições, ele tem por extinta qualquer punibilidade, qualquer relação decorrente desse crime. Tá? Então, a pena ela é branda, né? Ela é assim, uma pena bem pequena, modalidade de detenção e ainda pertencente ao juizado especial criminal, com a possibilidade da suspensão condicional do processo. Tá? Por fim, o último ponto para a gente finalizar é a questão do assédio sexual. A pena é aumentada, a causa de aumento de pena, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tá? Sendo vítima menor de 18, se a gente pensar em relação de emprego, de 16 a 18, né? Porque se a gente pensar o aprendiz, o menor aprendiz, ele não tem relação de emprego, tá? Então, nós teríamos que pensar aí, vítimas entre 16 e 18 anos, né? Menor do que 18 anos. De 16 até 18 anos, para que tenhamos a causa de aumento de pena. Tá? Se a vítima for maior de 18, tiver 18 ou mais, não. E vítimas menores do que 16, a nossa legislação não autoriza o trabalho. Beleza, gente? Dúvidas sobre assédio sexual? Tá tranquilo? Maravilha, então. Maravilha. Ó, aproveitando, né? Aproveitando para a gente fechar esse capítulo, vamos ver o artigo 216b. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês duas expressões que tem aqui no capítulo que talvez causem um certo espanto, né? Estão presentes lá no artigo 226. Vejam só. São causas de aumento de pena que estão previstas no artigo 226, que o Código nominou por chamá-lo de estupro coletivo ou estupro corretivo. Tá? Duas figuras que foram inseridas agora no ano de 2018 e que fazem parte agora, né, do Código Penal, trazendo aumento de pena. Tá? Trazendo aumento de pena. Tá? Então, o artigo 226, ele traz aí causas de aumento de pena, e aí a gente tem essas duas figuras. Talvez o estupro coletivo talvez seja mais fácil de vocês assimilarem, mas se alguém fosse perguntado o que é o estupro corretivo, você vai falar, poxa, estupro corretivo, se a gente pensar pelo nome, estuprar, tentar corrigir algo estuprando, nossa, que absurdo, né? E é justamente isso, tá? É justamente essa a ideia, né? Esse é o pensamento do tipo penal, tá? Vamos lá, gente. O que é o estupro coletivo? Estupro coletivo é o estupro cometido mediante concurso de 2 ou mais agentes. Quando se tem 2 ou mais agentes na prática do estupro, nós chamamos o estupro de estupro coletivo, tá? 2 ou mais agentes agindo em concurso. O concurso significa que eles estão combinados, conluiados, acordados em praticar o estupro. Tá? E aí nós temos a ideia do estupro coletivo, que é uma causa de aumento de pena. Tá? Aumenta a pena de 1/3 a 2/3. Tá, ok? Então, quando o estupro é praticado em concurso de 2 ou mais agentes, nós temos o chamado estupro coletivo.
Tá? Até aí, gente, aqui estupro coletivo não tem nenhuma novidade, apenas um nome que foi trazido, né, agora em 2018. Tá? O estupro praticado em concurso por 2 ou mais pessoas, por 2 ou mais agentes. Tá? E aí, a outra figura é o estupro chamado estupro corretivo. Né? Algumas mentes, né, algumas pessoas, né, acham que para corrigir o comportamento sexual de alguém, deveriam elas serem estupradas. Tá? Então vejam o absurdo, né? Vejam aonde vai a mentalidade do ser humano. Para corrigir o comportamento sexual de alguém, o estupro serviria. Por exemplo, né, se há uma homossexualidade, estuprar a vítima, esse homossexual, poderia levar a uma correção quanto à sua sexualidade. Olha que absurdo, né? Ou a vítima que tem uma prática reiterada de atos sexuais, o estupro faria com que ela tivesse um comportamento mais condizente com o que o agente entende por correto. Vejam, um absurdo, né? Então, a ideia do estupro corretivo é usar o estupro para tentar corrigir o comportamento sexual da vítima. Tá? Além de ser crime, deveria internar, né, o sujeito e pensar que o homem optou pela homossexualidade, então o estupro fará com que ele volte a ser heterossexual, por exemplo, ou seja heterossexual, ou vice-versa, é um heterossexual, o estupro poderá conduzi-lo a uma homossexualidade. A mulher homossexual, enfim, né? Eu estou citando exemplos, mas só para tentar deixar claro para vocês, mas tanto faz, homem ou mulher, né? Homossexualidade, heterossexualidade. A ideia que está na cabeça do insano, né? Do agente, né? É que ele vai conseguir corrigir a sexualidade da vítima estuprando. Veja que louco, né? Que absurdo, que maluco, tá? E é essa figura que está prevista aí no inciso 4, a linha B do artigo 26, chamado estupro corretivo, que serve para controlar o comportamento sexual ou sexual da vítima. Tá? Vejam que não está ligado somente à sexualidade, né? Comportamento social também. Tá? É lógico que o estupro vai acontecer. Já vamos falar isso. Espera aí, Ângela. O estupro vai acontecer para controlar o comportamento da vítima quanto à sexualidade ou seu comportamento sexual. O agente entende que o estupro é o caminho. A Ângela está perguntando qual a diferença do artigo 226, inciso 1, com o inciso 4, né? Veja, Ângela, nós tínhamos anteriormente, a 2018, apenas o inciso 1. Então, era uma causa de aumento de pena de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Se aplicava essa causa de aumento de pena a qualquer crime desse capítulo, desses títulos, né, desses capítulos. Tá? Inclusive o estupro. Né? Inclusive o estupro. Tá? O estupro de vulnerável, o estupro comum, enfim. Tá? Com o advento da Lei 2018, a Lei 13.718 de 2018, foram criados o estupro coletivo e o estupro corretivo e foi inserido no inciso 226 o inciso 4, que trouxe uma causa de aumento de pena também diferente do inciso 1. Porque, veja, o inciso 1 é de quarta parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. O inciso 4 traz de 1/3 a 2/3
se o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes. Qual foi a solução, né? Nós ficamos com 2 causas de aumento de pena previstas no mesmo artigo. Qual é a solução encontrada pelos tribunais e pela doutrina? É caso de estupro coletivo, estupro corretivo, ou é causa de estupro, né? Se for estupro, aplica-se ao inciso 4. O inciso 4, ele é uma causa de aumento de pena específica para o estupro. O crime é de estupro, aplicamos o inciso 4. Estupro com concurso de agentes. Inciso 4, a linha A. Para os demais crimes desse capítulo, que não seja o estupro, todos os outros crimes, se houver o cometimento do crime com concurso de 2 ou mais agentes, aplicamos o inciso 1 do artigo 226. Tá? O que aconteceu? Houve uma especificação do tipo penal. Então, a causa de aumento de pena, nós temos 2. Uma que se aplica a todos os crimes menos o estupro e outra que se aplica ao estupro. Tá? Então, todas as modalidades de estupro praticadas mediante concurso de 2 ou mais agentes, nós teremos a incidência do inciso 4, a linha A. Para os outros crimes, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, qualquer outro crime, favorecimento sexual, que a gente vai falar, se esses crimes forem praticados em concurso de agentes por 2 ou mais pessoas, aplica-se o inciso 1 do artigo 226. Tudo bem, Ângela? Compreendido? Todos conseguiram enxergar e entender qual é a lógica? Anteriormente, quando nós não tínhamos o inciso 4, o inciso 1º se aplicava a qualquer crime, inclusive estupro. Agora, com a especificação do inciso 4, o inciso 4 somente se aplica ao estupro. Tá? Para os outros crimes, aplica-se o inciso 1 do artigo 226. Para a gente finalizar esse artigo, vamos ver mais uma causa de aumento de pena, que se aplica a todos os crimes indistintamente. O inciso 2 do artigo 226. A pena vai ser aumentada de metade se o agente, né, quem comete o crime é ascendente, que é o superior, né, o pai, avó, enfim, ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, curador, tutor, preceptor ou empregador da vítima, tá? Ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Tá? Então, veja, se houver uma situação de domínio, de controle, de superioridade, de hierarquia, de comando sobre a vítima, a pena vai ser aumentada de metade para o agente que comete o crime. Nada mais justo, né? O agente se vale dessa situação de controle para cometer qualquer dos crimes: estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, tá? Tudo bem? Então a pena vai ser aumentada, tá? Só um detalhe, né? Essa causa de aumento de pena, ela não vai ser aplicada lá no assédio sexual, porque lá no assédio sexual o agente já é o empregador da vítima, né? Ou tem autoridade sobre ela. Seria um bis in idem, né? Seria um bis in idem. Nós teríamos o agente sendo penalizado 2 vezes. Tá? Então, lá no assédio sexual, já por exigir o tipo penal, a superioridade hierárquica, essa relação de ascendência, a causa de aumento de pena não incide, tá? Mas somente sobre essa figura de empregador da vítima ou a qualquer título tenha autoridade sobre ela. Tá bom, gente? Nos outros casos,
ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, nós não temos o assédio sexual incidindo, né? Lembrem que o assédio sexual só incide quando houver superioridade hierárquica ou ascendência relacionada a emprego, cargo ou função. Ok? Beleza, beleza, beleza. O que mais a gente tem para falar aqui desse capítulo, né? A gente tem diversos crimes, tudo. Eu acho que o crime do artigo 216B é um crime que a gente merece analisar. É um crime que foi inserido recentemente, agora em 2018, e pode ser que seja cobrado de vocês, né, em provas, quem está prestando concurso, quem vai prestar OAB, logo, né, vocês estão ainda um pouco no início do curso, mas daqui a pouco chega o momento de vocês. E é bom que vocês conheçam esse tipo penal, tá? Veja, o artigo 216B, ele foi inserido no final do ano de 2018 pela Lei 13.772, e ele vem tentar coibir a prática de uma atividade que está muito na moda, né? Tá muito, é muito atual. E o nosso direito, ele vem, né? Infelizmente, o direito não consegue acompanhar, né? A mudança da lei, ela não é dinâmica, tal qual a da sociedade, e aí a gente precisa sempre correr atrás para que tentar ajustar o direito à sociedade, né? O direito, infelizmente, ele acaba sendo ajustado à sociedade, não a sociedade se ajustando ao direito, porque o direito ele não tem essa evolução tão rápida quanto tem a sociedade. Mas vejam, o que diz o artigo 216B? É crime produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, contendo conteúdo com cena de nudez ou ato sexual, ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Tá? Teve uma época, não muito longe, que diversas pessoas foram fotografadas, foram filmadas praticando ato sexual. E era muito comum que o ex-namorado, a ex-namorada, divulgassem cenas de nudez ou de ato sexual do ex, por conta de a ideia de vingança, né? Se você me largou, então eu vou divulgar uma cena de um sexo que você praticou ou eventualmente de uma nudez, enfim, estava muito comum, muito frequente esse tipo de situação, né? E aí nós não tínhamos um artigo penal específico para isso. Agora nós temos o artigo 216B. Então veja, você produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer forma conteúdo com cena de nudez, então pode ser desde uma pessoa nua, né? Nu, na verdade, ou um ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem que haja autorização das partes, dos participantes. Se houver autorização, não tem crime. Não havendo autorização, o crime está configurado, né? Eu lembro que algumas situações chegavam ao nosso conhecimento de pessoas que iam a um motel ou eventualmente tinham relações sexuais e filmavam e depois jogavam isso na internet, passavam isso em grupos de WhatsApp. Tá? Essa é a ideia, então, essa é a conduta que esse tipo penal do artigo 216B veio tentar coibir. Mas veja que pena que ele trouxe, né? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, não sei se a pessoa que está intencionada a fazer um tipo de ato desse sentiria, de certa forma, ficaria temerário, né, em receber uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa.
Será que a exposição da sexualidade, da dignidade sexual, da integridade da vítima não merecia uma pena muito mais, com maior intensidade, né? Quando você pensa numa pena de detenção de 6 meses a 1 ano, é um crime que vai para o juizado especial criminal, é um crime que vai admitir suspensão condicional do processo, é um crime que não coloca o agente no cumprimento de um regime fechado, tá? E ainda admite as diversas medidas que são alternativas à prisão, por exemplo. Então, assim, é uma conduta muito bem colocada, né? Há necessidade de tipificação de uma situação assim, mas que talvez o legislador acabou pecando pelo pouco conteúdo na pena, 6 meses a 1 ano, e multa, tá? Que não é capaz, talvez, de coibir a prática, né, dessa situação, tá? Mas, enfim, é a conduta que foi inserida recentemente no artigo 216-B. Né? O 216-A fala do assédio sexual e o 216-B fala dessa situação de expor a intimidade de alguém sem que haja a sua anuência. Tá? E, por fim, o parágrafo único desse artigo diz que, na mesma pena, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Vocês se recordam de um vídeo de um político que foi veiculado na internet, na cama, acho que com 2 mulheres, né? Havia uma discussão se esse vídeo era verdadeiro ou se ali havia uma montagem, se alguém colocou aquele político naquele ambiente, tá? Então, o que o tipo penal quer fazer? Não só aquele que filma, que produz, que fotografa ou registra, mas aquele também que monta em fotografia, monta, né, uma representação de uma cena de nudez, tá? Ou faz uma cena, né, de nudez ou de ato sexual libidinoso, tá? Então, ó, na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, com o fim de incluir a pessoa em uma cena de nudez ou ato sexual libidinoso em caráter íntimo. Parece que esse tipo penal, esse dispositivo do parágrafo único, ele foi específico para um determinado caso, né? É lógico que não, né? A gente quer acreditar que não, mas ele serve de representação quanto a esse caso, tá? Então, colocar alguém em uma cena de sexo, de atos libidinosos, sem que ele esteja efetivamente lá, né, faz com que o agente incida no parágrafo único do artigo 216-B. Ok, gente? Então, esse é o tipo penal 216-B. É mais para que vocês conheçam, para que vocês saibam que existe, né? Existe e veio para tentar coibir esse tipo de situação, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, eu acho que cabe a gente comentar um pouco sobre o crime do artigo 218. Estou dando uma passada mais geral pelos crimes, porque são crimes que normalmente não costumam ser cobrados em provas, tá? Mas, assim, vocês precisam conhecer a existência e vocês precisam saber como se faz, como se dá o crime, tá? Para que, se forem cobrados de alguma forma, vocês conheçam. O crime do artigo 218
é o chamado crime de corrupção de menores. O que significa corromper o menor, né? Corromper o menor no sentido de sexualidade. Fazer com que o menor inicie no mundo da sexualidade, tá? Então, a corrupção de menores, nesse sentido de introduzir, induzir, levar alguém a vivência no âmbito da satisfação da lascívia, dos desejos sexuais, é o crime do artigo 218. E veja o que diz o tipo penal. É crime induzir. Induzir significa fazer nascer, levar, tá? Iniciar. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Quando o agente induz o menor de 14, veja, menor de 14 porque esse crime está no capítulo dos vulneráveis, né? Mas quando alguém faz com que o menor de 14 seja levado, seja induzido a satisfazer os desejos sexuais de alguém, nós temos o artigo 218. Tá? Então, se o agente leva, por exemplo, alguém a iniciar no crime, corrupção de menores, mas no sentido de criminalidade. Aqui a gente está falando de uma situação específica de satisfação dos desejos sexuais de um terceiro. Veja, de outrem. É de um terceiro. Aqui, necessariamente, nós temos 3 pessoas figurando, né? Quem induz, quem será o beneficiário, que é o terceiro, e quem é a vítima, que é o menor de 14. Então, para que nós tenhamos corrupção de menores, nós precisamos ter necessariamente 3 pessoas agindo. Um corruptor, que é aquele que vai induzir o menor de 14 anos, né? O menor de 14 anos, que vai ser a vítima, que vai ser levada a satisfazer os desejos sexuais de alguém, e o beneficiário dessa conduta, que vai ser quem vai usufruir da lascívia de um menor de 14. Tá? Veja a gravidade dessa conduta na pena. A pena para esse tipo penal, ele é de reclusão de 2 a 5 anos. Né? Reclusão de 2 a 5 anos. Você levar o menor de 14 para satisfazer o desejo de alguém, e não precisa ser satisfação com conjunção carnal. Qualquer tipo. Tá? A pessoa ficar nu na frente de alguém, se despir, né? O sexo oral, o sexo anal, o sexo comum, né? Através da conjunção carnal, qualquer ato de toque, enfim, isso já basta para a consumação do crime de corrupção de menores. Tá? Corromper menores significa, então, induzir alguém menor de 14 a satisfazer o desejo de alguém. Tá? Tem uma disputa, uma corrente doutrinária, né, que diz que induzir não é algo que você faz de uma única vez. Que o verbo induzir, ele requer uma continuidade, requer uma habitualidade, tá? Mas não é a corrente que tem prevalecido. A corrente que tem prevalecido é que o verbo induzir alguém significa levar alguém para essa satisfação dos desejos de outrem. Tá? Não é necessário que haja uma prática reiterada dessa ação. Tá? Por fim, para a gente finalizar, a reclusão de 2 a 5 anos faz com que o crime não seja do juizado especial criminal, é um crime que vai ser processado perante a vara criminal, e por conta da pena mínima ser superior a 1 ano, ou seja, 2 anos, né, bem superior a 1 ano, não cabe a suspensão condicional do processo. Tá? Então, é um crime que vai ser processado perante a vara criminal, não cabe suspensão condicional do processo e a ação penal ela é pública incondicionada.
Tá bom, gente? Beleza? Com isso, a gente viu aí alguns crimes que são importantes, tá? Nas próximas aulas, a gente pode falar aqui do artigo 218A e 218B, para a gente finalizar a questão e C, né? Falar A, B e C, para a gente finalizar a questão dos crimes contra a dignidade sexual, tá? O capítulo 3 foi totalmente revogado, que falava do rapto, a gente não tem mais o crime de rapto, e aí nós temos apenas que analisar depois algumas características mais gerais, porque o crime de sedução, veja, só para finalizar, o crime de sedução, o tipo penal dizia assim: seduzir mulher honesta com fins de obter proveitos, alguma coisa assim, proveitos sexuais, enfim, tá? Foi um crime que prevaleceu na lei até o ano de 2005. Pasmem, né? Seduzir alguém nos dias atuais, né? É muito... Está totalmente fora do nosso contexto, né? E o tipo penal trazia a expressão mulher honesta, remetendo à época de 1940, quando nós tínhamos essa expressão mulher honesta, mulher desonesta, que foi totalmente já dizimada, né? Principalmente com a Constituição de 88, mas não só com a Constituição de 88. Com o passar dos anos, né, essa expressão honesta, desonesta, filho legítimo, ilegítimo, isso foi acabando, né? Isso foi sendo deixado de lado pelo direito brasileiro, tá? Mas só para registro, o tipo penal estava vigente até o ano de 2005. Então, até 2005, alguém poderia ser processado por sedução. Já imaginaram a situação? Você chegando na frente do juiz, o juiz fala: olha, você está sendo acusado por seduzir alguém, né? Complicado, né? Nos dias atuais, acho que a gente não consegue mais enxergar uma situação dessa, a não ser num cenário um pouco de gozação, né? De brincadeira, enfim. Mas estava lá. Se em 2005 alguém estivesse sendo processado pelo crime de sedução, com a revogação, foi abolicio criminis, todos os efeitos da condenação, da pena, do processo são eliminados, né? Então, se alguém foi condenado no passado por sedução, poderá pedir a retirada da condenação, enfim, a eliminação de todos os efeitos por conta da revogação do tipo penal do artigo 217. Tá bom, gente? Pessoal, dúvidas até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Tá tudo tranquilo? Okay. Então, maravilha, gente. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Na próxima aula a gente dá sequência. E boa semana a todos. Qualquer novidade aí a gente vai se falando para que a gente consiga alinhar todas as pendências que a universidade ainda possui. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.